muito feliz de estar aqui com vocês e antes de me apresentar, eu queria agradecer, né, o espaço aqui na Dex para trazer esse conteúdo que eu venho estudando e experimentando há muito tempo. Quero agradecer minha esposa que veio prestigiar, alguns amigos queridos que estão aqui também e todos vocês, né, que estão aqui no segundo dia de evento. Espero que vocês estejam aproveitando. Tá. Eu sou Gabriel Pinheiro, eu sou um homem branco com 1,70 m, eu tenho cabelo e barba bem baixinho, preto, meio grisalho. Eu estou usando uma calça, uma camisa marrom, uma jaqueta verde com listas brancas e um tênis jeans. Tá? Eu trabalho com produtos digitais. Esse aqui é o meu slide de convite para o meu velório. Tá? Ficou bem em memória de Gabriel, né? Brincadeira. Depois que eu vi isso, tá, gente? Faltou só a cruzinha ali, né? E eu trabalho com produtos digitais há 19 anos. Né, e a maior parte dessa jornada eu tive atuando numa esfera mais estratégica do design. Né? E para mim, design, quando eu falo de design, estou falando de uma tríade que é composta por produto, dados e ecossistemas, que são temas que eu venho estudando, experimentando, né, e tive a oportunidade de publicar alguns livros nesses últimos anos. Tá bom? E eu queria começar o conteúdo de hoje perguntando para vocês, né, o que vocês pensam quando vocês leem a palavra imersão. O que vem à cabeça de vocês? Né? Geralmente, quando a gente lê a palavra imersão, a gente pensa em reduzir ruído, diminuir as distrações, né? Aumentar o foco no consumo ou no uso de alguma coisa, né? Seja ali um projeto de faculdade, um trabalho em um projeto da empresa, um seriado, um filme, lendo um livro ou jogando um videogame. Né? Quando a gente vai para a definição da imersão, desculpa, aqui, imersão é a submersão de algo em alguma coisa. Né? E a primeira imagem que vem à minha cabeça quando eu penso nisso é eu pulando na piscina, assim, mergulhando completamente. Né? E essa definição, essas percepções que a gente tem, elas são corretas. Né? Mas a ideia do conteúdo de hoje é mostrar que a imersão ela pode ter um teor mais abrangente do que apenas o momento de uso. Tá? E, para isso, eu trouxe 2 exemplos para ajudar a ilustrar um pouco disso. O primeiro deles, né, que eu estou mostrando uma imagem do seriado The Last of Us, né, que fez bastante sucesso, aí, principalmente a primeira temporada. Quem assistiu ao seriado, né, vai ali e jogou, vai se perguntar, né, se o seriado está seguindo ali a ideia do jogo, né, vai ficar de olho se o figurino, se as falas estão ali próximas, né, se a estética do seriado segue a obra do jogo. Vai perguntar para outras pessoas também se elas jogaram, e quem não jogou vai acabar recomendando, vai começar a procurar ali se a próxima temporada está confirmada já, se teve alguma mudança no roteiro, vai buscar os trabalhos desses atores, né, para ver se eles fizeram algum outro tipo de trabalho já, e quem sabe vai até consumir ali vídeos dos bastidores. Né? Um próximo exemplo, né, então uma imagem aqui do Jamoran, que é um jogador de basquete pulando em direção à cesta. O Alex Soares, se ele estivesse aqui, ele ia gostar bastante desse exemplo, porque, assim como eu, ele é bastante fã de basquete. E eu tenho um aplicativo da NBA, né, então eu uso o aplicativo para assistir algumas jogadas que foram bem faladas na última rodada. Eu uso para ver a classificação do campeonato, os últimos resultados. Né, e eu também, quando estou fora de casa, uso o tablet, né, para assistir o jogo. E quando não consigo usar o tablet, eu uso o próprio celular, né, quando eu estou no Uber voltando para casa, para assistir um pedaço da partida. Além disso, eu consumo a integração da SPN no Google, que me diz quais jogadores estão lesionados e o salário dos novos jogadores, né, que são informações ali que são importantes para a gente entender a performance do time na temporada. Eu também sigo a NBA e outros produtores de conteúdo no Instagram, para ficar por dentro das notícias, né, não só do meu time, mas de outros atletas que eu gosto. E eu e minha esposa, a gente compra a camisa do time para se sentir ali torcedores mais participativos. Né? E caso ainda não aconteceu, o meu time chegue na final, eu considero ir na NBA House para assistir as finais lá, nesse evento que é no espaço físico aqui em São Paulo. Tá? E o que esses 2 exemplos mostram para a gente? Né? Eles mostram 2 pontos principalmente. O primeiro deles é que a imersão não acontece em um único momento, ele acontece em 3 momentos. Passado, quando eu me lembro e compartilho. No presente, quando de fato eu uso e consumo algum produto ou serviço. E no futuro, né, quando eu me planejo para consumir ou utilizar um produto ou serviço e também penso em convidar outras pessoas para participar junto comigo, dependendo do teor do produto que eu esteja falando. O segundo ponto é que a imersão ela não acontece apenas com um objeto de interação.
né? Os exemplos que eu dei ali são vários canais diferentes que eu utilizei ali para ter a experiência como um torcedor de basquete. Tá? Então, uma experiência imersiva, ela não é resultado da interação com um único produto, em um único momento, com uma única finalidade. Tá? E aqui eu gosto de trazer, né, o nosso querido Don Norman aqui, né, uma frase que eu gosto muito dele. Nenhum produto é uma ilha isolada, um produto é um conjunto coeso de experiências. Né? E é justamente isso. Né? Quando a gente fala de percepção de experiência, a nossa percepção de experiência ela não se forma a partir do uso de um único produto, né, mas de um conjunto de produtos. Legal, mas eu quero trazer isso para o mais próximo do nosso contexto, dentro do mercado de produtos digitais, tá bom? E aí eu separei alguns exemplos, né, de empresas que conseguem ali orquestrar intencionalmente um ecossistema de produtos digitais e empresas que ainda não conseguiram, de alguma forma, estruturar isso, né? Então, o contrário de uma orquestração de ecossistema é uma experiência fragmentada, né? Então, eu trouxe exemplos positivos e negativos ali para ajudar a ilustrar um pouco esse conceito. A primeira empresa é a Apple, né? A Apple é a empresa que, para mim, há mais tempo vem trabalhando intencionalmente com ecossistemas, desde a época do Steve Jobs lá. Algumas pessoas têm o Jobs, né, como um grande visionário, mas, para mim, ele é um cara que tinha um pensamento sistêmico bem desenvolvido e uma visão de ecossistema super madura também. Né? E o que acontece aqui? Você pega o seu iPhone, tira uma selfie, envia essa foto para o seu iPad, você edita a imagem para fazer um convite de aniversário, envia para os seus amigos e você recebe no seu smartwatch a notificação de quem aceitou ou quem recusou o seu convite. Uma outra empresa que trabalha muito bem é a Google, né, que tem um ecossistema gigante de produtos e serviços. Né? Então, você faz uma reunião usando o Google Meet, o Gemini faz as anotações da reunião, envia isso para o seu e-mail e você usa essas anotações para gerar ali uma visão num PPT para apresentar com a sua liderança. Né? Então, o que a gente está vendo aqui? Produtos diferentes, momentos diferentes, finalidades diferentes. E eu trouxe um outro exemplo diferente, que é o iFood Nubank, né, para ilustrar como a integração entre produtos de um ecossistema pode acontecer de ecossistemas diferentes, né, empresas diferentes fazendo interface e promovendo essa integração. Né, o que acontece aqui? No iFood, se você quer fazer uma compra de uma refeição, você tem uma integração do Nubank que você pode acessar diretamente o Nubank pelo aplicativo do iFood, não precisa cadastrar cartão de crédito. Né? Então, aqui é para mostrar como que a gente pode integrar e expandir a nossa percepção de experiência, não com produtos apenas da minha organização, mas com produtos de outras organizações também. Tá? E agora eu trago aqui uma imagem, né, bem impactante, né, um espelho todo fragmentado. Né? Por quê? Eu vou mostrar os exemplos agora que não são tão bons. Né? A gente está muito acostumado a fragmentar os problemas para conseguir lidar com eles. Né? E a gente, então, pega uma problemática, divide entre suas equipes diferentes, né, na tentativa de simplificar o que precisa ser resolvido, e a gente acaba perdendo a visão do todo, impactando a percepção de experiência final. Né? Então, o primeiro exemplo que eu trago é da Wine. A Wine é uma empresa que eu trabalhei por muitos anos, né, e ainda consumo de vez em quando. É um e-commerce de vinhos, tem uma loja, tem um clube de assinatura, tem um aplicativo. O que acontece? Toda compra que você faz na Wine, você ganha cashback. Só que você só pode usar o cashback no aplicativo. Eu não gosto de usar, eu não preciso ter um aplicativo instalado de vinho, né? Eu quero navegar no site e comprar, mas se eu não tiver o aplicativo, eu não consigo usar o cashback. Então, esse é um exemplo claro de fragmentação da experiência, né? Tem um ruído aqui. O segundo exemplo, bem nerd, né? Que Steam é uma plataforma de venda de games. A Steam tem um aplicativo de desktop, tem um aplicativo mobile e tem um videogame portátil, né? O que acontece? Se você fizer a compra num dos aplicativos, você não consegue pedir para o dispositivo começar a instalar o jogo. Então, se você está fora de casa, você tem que comprar, chegar em casa, botar para instalar, esperar a instalação, torcer para a sua internet estar rápida naquele dia e aí experimentar o jogo. O Xbox, por outro lado, tem o mesmo aplicativo que eu consigo remotamente ligar o videogame e pedir para ele fazer a instalação. Então, eu chego em casa e já consigo utilizar. O próximo exemplo é do Itaú. Né? O Itaú, se você quer cadastrar um novo dispositivo, né, no aplicativo, você precisa, num caixa eletrônico, liberar esse dispositivo. Né? E, às vezes, eu estou longe de uma agência, às vezes eu estou à noite, estou viajando, né, aconteceu alguma coisa, quebrou meu celular, eu troquei. Né? Você tem que ir numa agência, liberar, né, habilitar esse dispositivo ali. Eu sei que tem questão de segurança, tá, gente? Mas é uma fragmentação da experiência e isso impacta a percepção.
tá? Um segundo exemplo, um último exemplo que eu trago aqui é da Lelo, né? A Lelo é um cartão de vale alimentação. Eu trago muito isso para mostrar também, gente, que nem todo produto ele é propenso à imersão, né? E tá tudo bem, né? Lembra muito a gamificação, né? Quando saiu a gamificação lá, todo mundo queria gamificar seus aplicativos, né? Então, não faz sentido um aplicativo jurídico falar de gamificação. Ah, você recebeu mais um processo. Não, ninguém está contando isso, né? Então, o que acontece no Alelo? O Alelo, o cartão físico bloqueou por consequência o digital. Chegou o novo cartão físico, eu fui usar o digital bloqueado. Eu fui investigar o que estava acontecendo, eu tive que ligar e falar assim, olha, você tem que falar com um setor específico, eles vão te fazer uma série de perguntas e você precisa enviar fotos dos seus documentos para você liberar seu cartão digital novamente. Nunca fiz isso, tá? Então, os produtos não vivem mais sozinhos, né? Por mais que você interaja mais com o produto de uma empresa, existem outros produtos, processos, mecanismos e equipes trabalhando ali para que o seu produto possa, sim, gerar valor e você conseguir ali realizar as tarefas que você quer realizar. E a gente está num momento da indústria que é muito oportuno para a gente falar de novas abordagens de trabalho, para a gente continuar entregando valor, né? E eu acredito muito assim, que o ecossistema é uma abordagem para isso. Eu sei que isso traz mais complexidade, porque a gente precisa considerar mais variáveis e olhar para mais coisas ao mesmo tempo, mas também traz mais oportunidade de a gente ter discussões que vão afetar ali não só a vida das pessoas usuárias, mas também como os negócios estão escalando, tá? E por isso que a gente precisa falar de ecossistema, né? O que é um ecossistema? De maneira bem resumida, é um conjunto de produtos e serviços integrados para compor experiência e potencializar a entrega de valor. Nesse contexto, a imersão é uma variável que a gente vai utilizar para medir quanto que o seu ecossistema está integrado. E por que é benéfico falar de ecossistema? Né? A primeira questão é a retenção por continuidade, né? Quanto mais eu utilizar seu ecossistema ali, mais valor eu vou acumular. Pensa no YouTube Music, né? Você está ali criando playlists, favoritando, e ali você vai considerar muito se você quiser migrar para um Spotify da vida. Você vai ter que criar todo aquele acervo de novo e talvez você não tenha os mesmos conteúdos num lugar e no outro, tá? Um outro exemplo é o Itaú. Eu falei mal do Itaú, mas eu sou cliente do Itaú há muito tempo, foi minha primeira conta bancária. Então, hoje, eu tenho acesso a muitos produtos e serviços deles que são muito legais, assim, são muito relevantes para o meu momento de vida. Tá? O segundo ponto é monetização por recorrência e cross-sell. Então, quanto mais interface eu faço com um produto, um ecossistema, maior a minha tendência de querer contratar novos produtos daquela empresa. Inovação por dados e aprendizado em rede. Então, conforme eu vou interagindo com pontos de contato dentro do ecossistema, eu vou distribuindo dados e, com esses dados, a empresa consegue entender meu comportamento, meu perfil, a forma como eu interajo, por onde que eu interajo e, com isso, fazer recomendações mais assertivas, né? E vejam que esses benefícios que eu trago sobre o ecossistema não falam só de experiência, eles falam de negócio. Quando eu falo ali do primeiro ponto, de retenção por continuidade, eu estou falando de LTV, que é o Lifetime Value, que é o tempo que o cliente passa consumindo comigo. Quando eu falo de monetização por recorrência e cross-sell, eu estou falando de aumentar a frequência de compra e aumentar o ticket médio. E aqui, inovação por dados, eu estou falando de personalização e construção de uma base de relacionamento onde eu possa fazer ofertas mais assertivas. Então, falar de ecossistema ajuda a compor uma percepção de experiência que é mais integral, mas traz benefícios tangíveis para o negócio também. E como que a gente cria um ecossistema imersivo, então? O primeiro ponto é a consistência visual de comunicação, né? Esse ponto, ali o David do Pitacos do TIFF, né, conhece bem, né, garantir a consistência entre produtos e serviços, né? A linguagem, o visual, né, a pessoa entender que ela está no mesmo ecossistema. O segundo é a conectividade contextual, né? Um ponto de contato, ele potencializa o outro, né? Então, como que a gente passa a olhar para a interface que o meu produto faz com outros produtos da organização, tá? O terceiro é progresso compartilhado, né? O que eu faço em um produto impacta e permeia o outro produto também, tá bom? Então, imagine aqui um exemplo de um carrinho, né? De um e-commerce. Você adicionou na web vários produtos lá, pensem no Shopee, na Shein, né? Tá bem alto também. E você espera, quando você acessar o aplicativo, você vê os mesmos produtos que você adicionou na web disponíveis para você lá no aplicativo também. E, por fim, jornadas fluidas e dinâmicas, né? Aqui eu estou falando da coerência que precisa existir entre
ação, contexto e canal. Se eu estou com um problema no aplicativo, por que você vai me direcionar para um caixa eletrônico? Tá? Eu não superei isso até hoje, gente. O Itaú, coitado. Mas é isso, sabe? É garantir que a experiência ela é fluida, que eu vou usar o canal mais adequado para resolver meu problema no momento que eu preciso resolver meu problema. Legal, falamos dos benefícios, né? Falamos como é que a gente traz isso um pouco para a prática, mas como é que a gente adota algumas estratégias enquanto design para conseguir levar isso para dentro das organizações, né? A primeira delas é mapear pontos de contato como uma rede, não como um funil, né? Geralmente, quando a gente fala de jornada, a gente sempre traz uma representação visual linear, né? Começa aqui e termina ali. Na verdade, tem muita coisa acontecendo, né? Então, acho que a gente tem uma oportunidade aqui de explorar outros formatos de visualização que ajudem a entender como essa jornada está integrada ou é influenciada ou impactada por outras jornadas, né? O segundo ponto é criar visões de produto compartilhadas, né? Então, visão de produto é muito importante quando a gente fala de ecossistema. Se um produto não tem uma direção estratégica bem definida, a equipe vai atuar de modo reativo. Aconteceu um problema na organização, tem o top-down, precisa se resolver aquilo, né? E quando isso acontece, a gente vai atuar de maneira fragmentada e a experiência vai acabar também sendo percebida de maneira fragmentada, porque não está considerando o todo. E eu falo compartilhada por quê? Porque visões de produto não devem sair da cabeça de uma única pessoa. Elas devem ser construídas de maneira colaborativa, tá? E não só entre design e produto. Design, produto, engenharia, stakeholders, jurídico, todo mundo que tiver que ser envolvido na discussão da temática que está sendo ali envolvida no projeto. Tá? Então, se a gente não tem visões de produto, a gente vai sempre atuar num modo reativo. E não tem problema ser reativo, né? Para mim, é necessário um equilíbrio entre reação e proposição, né? A reação, ela nos ajuda a sustentar os resultados de um produto e a proposição, ela ajuda a gente a escalar, a falar de inovação naquele contexto. Tá? O terceiro ponto é usar dados, né, para a gente mapear ali pontos de fricção na nossa jornada, né, entender o que não está funcionando, onde que tem mais reclamação, né. Então, assim como todo produto, na minha visão, deveria ter uma visão definida, né, deveria ter a jornada mapeada também e ser atualizado de tempos em tempos, né, para a gente entender onde que a gente está deixando de entregar valor, onde que estão os pontos de fragmentação na experiência de fato e quais produtos e processos precisam ser mexidos, né, para que isso possa ser corrigido, né? Que a gente fala muito de alavancas e intervenções, né? E o quarto ponto é prototipar não apenas o produto, né, não apenas a interface, né? A gente tem que prototipar ali pensando em todos os mecanismos e processos e regras de negócio e métricas que estão por trás da interface, né? E isso não deve ser feito no final do protótipo, né? Isso tem que ser pensado no início. Tem que ser usado como requisito para a gente pensar como que a gente vai entregar a melhor experiência, como é que a gente vai acompanhar ela depois, como é que ela impacta a equipe ali que está trabalhando do meu lado, que oportunidades que eu tenho de conectar esse produto com o produto seguinte, né? Pensem se a gente falar ali de uma loja de assinatura e um clube de assinatura, desculpa, uma loja de vinho e um clube de assinatura, como é que eles podem trocar valor? O clube de assinatura gera ali desconto na loja e a loja proporciona ali um portfólio mais extenso para quem quer explorar o mundo do vinho, né? Então, existem N formas de a gente conectar produtos, né? Desde decisões de negócio, como é o caso que eu mostrei agora, como também jornadas e fluxos. Tá? Legal. E aí tem um ponto muito importante, né? Como eu falei, para mim, dados é uma coisa essencial para a gente falar de experiência, para a gente falar de estratégia e ecossistema, né? Então, eu falei que a imersão é uma variável que a gente mede quanto que o ecossistema vai estar integrado, certo? Então, como é que a gente mede, né? A gente vai medir através de abordagens qualitativas e quantitativas, né? Então, eu posso medir através do LTV, né, o Lifetime Value do meu cliente, quanto tempo um cliente fica sendo como meu consumidor, o churn, né, que é a taxa de abandono dos meus clientes da minha base. Eu posso falar
de engajamento, né, com recursos específicos ali do meu produto, funcionalidades, né, o quanto que elas estão gerando engajamento e recorrência no meu produto, tá? Eu posso falar também da percepção de valor, né, que é onde eu falo de uma métrica mais qualitativa, né? Então, como é que a minha experiência está sendo percebida? Positivamente, negativamente? Quais são os gargalos que existem na jornada hoje? Né? E aí, a partir de uma integração, de um cruzamento entre esses dados todos, eu consigo entender quão integral está a minha experiência ou quão fragmentada ela está. Tá? E para fechar, né, eu tenho, fechando com um minutinho de sobra aí, eu queria compartilhar uma frase com vocês, né, que é: um bom produto resolve um problema, um bom ecossistema transforma o comportamento. Porque é justamente isso, né? Eu acho que quando a gente está ali orquestrando integralmente um ecossistema, a gente está conseguindo ali alavancar comportamentos que são interessantes para entregar melhor experiência, mas também gerar valor de negócio, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, Gabriel. Vamos, então, para começar as perguntas. Vamos lá, estou preparado. Quero pessoas aqui, viu? Mas, como sempre, eu vou estar iniciando aqui, né? Em algum momento da sua palestra, você fala que é importante ter visão de produto, né? Convenhamos, né, Gabriel? Visão de produto, a gente sabe que está difícil, ainda mais no momento imediatista, né? Que a área de negócios, a área de produtos, que é tudo para, não é nem para tipo amanhã, é para ontem. Como é que você traz isso, então, a partir dessa visão que você trouxe? Legal. O imediatismo, né, a necessidade de gerar valor de maneira rápida, ela sempre vai existir, né? Eu gosto de brincar até que existe o curto, médio e longo prazo e existe o agora, né? As empresas sempre vão olhar para o agora. E uma forma de fazer isso, né, se não existe a visão de produto definida na sua organização, alguém tem que puxar isso, né? E como eu falei, uma visão de produto é algo colaborativo, né? Então, não necessariamente precisa vir da pessoa PM, né, a pessoa de produto, mas o design pode puxar isso também, né, e fazer, promover o alinhamento entre figuras diferentes dentro da organização, né? O mais importante quando a gente fala dessa visão é tirar o que está na cabeça das pessoas, né, e compartilhar esse direcional com toda a organização, né, para que o que a gente está fazendo enquanto escala de produto faça sentido, a gente consiga medir, a gente consiga dar continuidade. Tá? Então, acho que é um pouco disso. Assim, acho que é puxar a frente, puxar a responsabilidade, não para determinar qual vai ser a visão, mas conectar as pessoas para que a visão possa existir. Boa, Gabriel. Bom, já temos pessoinhas aqui. Por favor, se descrevam sempre. Tentar ser objetivo, né? Sem muita enrolação no começo. Pode começar, fica à vontade. Oi, Gabriel. Parabéns pela palestra. Achei o tema magnífico. Pensar em ecossistemas. Meu nome é Mariana, eu sou uma mulher de estatura mediana, usando roupa preta, usando óculos escuros e tenho um cabelo castanho. Bom, eu subi aqui com vergonha, gente, eu sou muito tímida, é muito difícil para mim. Também eu sou uma pessoa neurodivergente, então é mais difícil. Eu trabalho na Lelo, na área de design. Então, eu subi aqui na obrigação de Eita, falar. nós! Adorei o exemplo, ele é verdadeiro mesmo. E eu vou dar um pequeno contexto para fazer a minha pergunta. Organizações mais antigas e muito grandes, né, têm um legado monolítico que se faz muito difícil, e essa cultura de trabalho em silos, né, faz com que os ambientes de trabalho, né, as frentes de trabalho sejam muito desintegradas, né. Então, a sua proposta, né, faz todo sentido, e por isso o meu pedido se você precisar, pensando que ela não é uma empresa, né, cujo design é um pilar estratégico, eu gostaria de pedir uma coisa, que seria: qual mensagem você passaria para o CEO da empresa? Nossa, que responsa, hein? Não, primeiro, obrigado e parabéns pela coragem de subir aqui e falar para todo mundo.
Eu acho que a mensagem é: a gente precisa mudar os formatos e abordagens de trabalho para continuar entregando o valor que a gente precisa entregar agora. O que a gente fez até aqui gerou valor, sim, foi muito legal. Nos trouxe até aqui, afinal, né? Mas não é o suficiente mais para a gente continuar escalando da maneira que a gente quer escalar. Ainda mais quando a gente fala de inteligência artificial aí na nossa cola, né? Então, acho que a mensagem é trazer, né, a essência de experimentação para o design. Toda empresa vai ter ali seu contexto organizacional, a forma como funciona, né? Então, não existe uma receita, mas é preciso testar, experimentar novas abordagens, né, para ver o impacto que a gente pode gerar se a gente começa a abraçar a complexidade que existe quando a gente fala de olhar para uma orquestração de diferentes partes ali de maneira simultânea, né? É complexo, eu sei, mas é possível, sabe? Então, acho que essa é a mensagem que eu passaria para ele, né? Obrigada. Eu tenho uma coisa a acrescentar nesse sentido, né? O Gabriel ele trouxe alguns exemplos aqui. Provavelmente tem mais pessoas, né, das outras empresas também. Não me odeiem. E aí é importante a gente entender que se a gente é utilizado, né, como um exemplo desse, acho que é muito mais sobre oportunidades, né, tipo de melhoria. É óbvio que trabalho de pessoas estão envolvidas, né, nisso, né? E aí a gente sabe. Eu já estive nesse lugar, né, de a gente estar num local que a gente sempre vê outras pessoas que também trabalham na área, né, falando sobre aquele produto especificamente e tal, sem saber o que está por detrás, né, a questão de regras de negócio e tudo mais. E aí, para acrescentar no que o Gabriel falou, né, de testar e também sempre entender o contexto, eu acho que uma coisa também é importante falar. Faça o que está dentro do seu poder de fazer, né? Então, o que você puder fazer dentro da organização, né, dentro da área que você está, entenda qual é o limite, né, do seu poder e faça até lá, sabe? Eu acho que isso é importante. Obrigada. Olá, tudo bem? Eu gostei muito da tua palestra. O meu nome é Adriele, eu sou uma mulher baixinha, de cabelos pretos, óculos de acetato roxo, blusa de frio azul, calça preta e tênis preto. Eu gostei muito da tua palestra, mas eu fiquei curiosa num ponto. Tipo, você citou, por exemplo, a tua experiência com o Wine, que você tinha os cashbacks ali, e só poderia usar ele ali no aplicativo. E aí eu queria saber, na tua opinião, por que essa ação de forçar o usuário a ir para o aplicativo e não usar o site mesmo? Sendo bem transparente, assim, né? Eu acredito que é uma métrica de vaidade para potencializar o uso do aplicativo, né? Então, eu acho que é uma forma de usem o aplicativo porque tem mais benefício aqui, né? E olha como o aplicativo está desempenhando bem, está performando bem a nível de produto, né? Então, para mim, é uma métrica de vaidade, né? Você está prejudicando a experiência para gerar uma métrica ali que vai parecer mais positiva de alguma forma, sabe? Então, foi uma decisão de negócio, uma estratégia de negócio, que eu, particularmente, eu não concordo. Obrigada. Adriele, você vai ganhar um prêmio de pessoa que veio mais vezes aqui. Parabéns. Eu estou competindo com o Caio Calado. Ah, é verdade. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Juliana, eu sou uma mulher de cabelos cacheados na altura do ombro. Estou usando uma blusa de tricô branca e preta e uma calça jeans preta com um all-star. A minha pergunta é no ramo da educação e até complementando um pouco também o que foi na primeira pergunta, de uma empresa que já traz um legado muito grande. É uma empresa, um grupo de educação de várias faculdades e acumula muitos anos de conteúdo. E existe o ecossistema digital e o físico. Então, é um ambiente que é muito fragmentado. Tem aplicativo, tem ambiente físico, tem ambiente digital, tem social media, tem diversas coisas. E são feitos por equipes completamente diferentes, que nem sempre têm a oportunidade de ter contato uma com a outra. Então, nesse caso, como seria para conseguir unificar um pouco mais? Porque, no meu caso, eu sinto que realmente parece que são faculdades distintas cada vez que você entra em um local. E é uma dor que a gente sente na empresa, várias vezes já foi levantada essa questão, mas não tem uma maturidade de UX muito grande, então o ponto sempre acaba caindo no vamos ver o que gera conteúdo, o que vai acrescentar para o aluno em questão de conteúdo. E eles não veem isso como algo que vai acrescentar para eles, sabe?
Legal. Esse é um ponto muito, muito bom mesmo. E é a realidade de maior parte do mercado, né? Na verdade, empresas que conseguem orquestrar essa complexidade, elas não são comuns mesmo, né? Tanto que os exemplos que eu trouxe de maneira positiva ali são big companies, né? Então, realmente, é a realidade da maior parte do mercado hoje. O que eu gosto de trazer, de como é que a gente começa a mudar e transformar isso, né? Porque é uma questão cultural. Não é só sobre o design, botar isso nas costas e buscar resolver, né? É uma transformação cultural, de fato. E o primeiro passo para fazer isso é a camada de visibilidade. Todo mundo enxergar todos os produtos e serviços que existem na sua organização. E quando eu falo de enxergar, não é só saber que eles existem, né? É ter acesso, de fato, às métricas de desempenho, saber ali a jornada, como que ela funciona, estar acessível para que outras pessoas possam ali visualizar e trazer críticas também, entender como é que elas podem conectar com o próprio produto, né? Então, acho que o primeiro start de qualquer orquestração de ecossistema é a camada de visibilidade. Como que eu enxergo todas as peças e componentes que existem nesse sistema, né? E a partir daí você começa a ir para uma segunda camada, que é de processos e ferramentas. Legal, como é que eu começo agora a operar de maneira mais integrada com outras equipes, né? Ou conhecendo o backlog dessas equipes, né? E a terceira camada é uma camada de comunidade de discussão, né? Que eu falo de capacitação das pessoas, né? Então, é realmente complexo, é realmente demorado, são modificações de longo prazo, né? Mas o start é estabelecendo essas camadas de visibilidade. Tá certo, obrigada. Oi, meu nome é Daniel, eu sou um homem branco, de barba, roupa marrom, e eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, eu queria falar que é maravilhoso esse assunto, a gente já conversou sobre isso inúmeras vezes, adoro. Sempre convidem ele para tomar um café e conversar disso, porque ele é a pessoa mais disposta do mundo. Mas quando que isso passa a ser uma armadilha? Porque a gente fala de ecossistema, e o ecossistema pode te colocar numa piscina que dá pé para você, igual o exemplo que você usou, mas as pessoas também caem em piscinas que não dão pé, né? Então, principalmente as pessoas usuárias acabam entrando dentro de sistemas que ela não tem noção do ecossistema que ela está, ela acha que ela está num sistema isolado e ela não está, então você tem tráfego de informação acontecendo descontroladamente, e isso cria várias armadilhas para as empresas e para as pessoas. Estou agora pensando no lado das pessoas, tá? Mas como que a gente evita armadilhas como, por exemplo, sistemas antidemocráticos, totalitários, porque tudo isso acaba caindo, né? Eu estou, sem querer, dentro de um sistema que é um ecossistema totalitário, onde a empresa tem tanta informação minha que ela vai me chantagear a respeito do meu histórico de busca, porque tem esse lado. Como é que a gente também se protege desse tipo de sistema incontrolável? Ótima pergunta, viu? Bom ver você aqui, meu amigo. Obrigado. Que lindo. Por vir aqui. Vim só para te ver. Que honra, né? Mas, assim, acho que é uma pergunta bastante complexa, assim. Acho que, sendo bem transparente, acho que a gente precisa aprofundar nesse tema e discutir isso mesmo, porque a gente está vulnerável nesse momento, né? Eu acho que, a partir do momento que essas empresas se organizam para usar esses dados de maneira mal intencionada, a gente está lascado, né? Porque a gente realmente não busca saber onde que a gente está colocando o pé. A gente sai utilizando, a gente sai usando, né? Então, eu acho que parte aí de um movimento interno, né, de quem está construindo essas experiências, né? Porque quando a gente fala de uma visão de produto, por exemplo, ela deveria partir de uma necessidade real, né, de ajudar a resolver algum problema real, né? Então, se a gente não parte daí, eu acho que já tem um problema, sabe? Então, eu acho que é explorar esse tema, discutir como que a gente pode, enquanto comunidade, começar a refletir sobre esse assunto, e de um olhar de dentro da organização, é começar, de novo, né, a advogar em relação ao valor que a gente está entregando para as pessoas e equilibrar, né, o quão é benéfico para o negócio e quão é prejudicial para as pessoas, né? Eu acho que não é só o valor que a gente entrega, mas o quanto que a gente está prejudicando também, né? Isso deveria estar entrando na nossa conta quando a gente está projetando experiência, sabe? Então, não te respondi, né? Eu acho que não tem uma resposta definida para isso, mas é um tema super interessante mesmo. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Muito obrigado. Eu queria citar Beatles e falar que, nesse caso, o amor que a gente dá é o mesmo amor que a gente ganha, né? Perfeito, Dani. Obrigado, viu? Boa tarde. Meu nome é Daniele, eu sou uma mulher de cabelo castanhos longos cacheados, estou com um vestido preto e uma jaqueta colorida.
Durante a minha carreira, né, como UX, eu já passei por 2 empresas. Em uma delas era uma plataforma em que as squads eram divididas por área da plataforma. E aí, um pouco por feature e produto também, porque era um produto de educação, então tinha uma parte de conteúdo, comunidade e uma outra feature. Agora eu estou numa empresa um pouco maior e as squads estão divididas por momentos da jornada. Então, aquisição, retenção e ativação, e por enquanto são essas 2. E nas 2, a experiência, quando a gente olha de ponta a ponta, ainda estão truncadas. Tudo bem que, pela maturidade da empresa, maturidade de produto dentro da empresa, mas eu queria saber de você, assim, eu sei que você está falando de ecossistema, e aí a gente olharia para a experiência englobando também outras áreas, como marketing, outros canais de comunicação. Mas nem dentro da nossa área, assim, eu tenho uma vivência que a gente conseguiu ter um sucesso de uma experiência tão fluida a esse ponto. Então, eu queria entender qual sugestão você daria de organização de squads, ou até uma boa prática, porque, para além da colaboração, porque a gente sabe que a colaboração entre designers e, enfim, pessoas de produto faz com que essas diferenças entre os produtos se diminuam, mas queria entender assim, se tem alguma boa prática para isso ficar mais coeso, ou se a gente precisaria de um profissional para ser essa cola, sabe? Legal, uma boa pergunta também. Eu acho que isso a minha resposta está na segunda camada, né? A primeira camada é visibilidade, a segunda camada é processos e ferramentas, né? Então, acho que vocês ali têm visibilidade de qual equipe está em cada ponto da jornada, né? Agora está na hora de construir os processos para integrar essa ferrovia, né? Então, eu não acho que um profissional para fazer essa cola, porque você vai botar a responsa numa pessoa, se a pessoa sai de férias, se ela troca de emprego, você vai perder o conhecimento e vai perder a sustentação dessa operação, né? Então, eu acho que está muito mais na capacitação das pessoas em temáticas de métricas, de produto e ecossistema, ao mesmo tempo que você cria ali processos para garantir essa fluidez ali de trabalho, sabe? E aí, é como eu falei, né? Cada ecossistema ele é único e cabe a experimentação para ver o que funciona melhor com esse grupo de indivíduos, né, que está trabalhando junto. Obrigada. Oi, tudo bem? Meu nome é Esther, eu sou uma mulher amarela, eu estou utilizando uma blusa azul com estampa e vestido preto, prazer, gente. A minha pergunta é um pouco mais direta e curta, é muito mais sobre o quanto essa perspectiva de ecossistema está se tornando modelos de negócios, seja tipo intraempreendedorismo dentro das empresas que você está atuando, ou startups, né? Você falou, vamos sentar, a gente sentou na mesa. E a gente está falando de valor, mas eu queria entender com você se você tem algum caso, ou como você pensa essa questão de realmente a gente, como designer, está impactando o modelo de negócio mesmo, né? A gente pensou a jornada, já não está tão próximo de um business model canvas, já não é mais o canvas de service, já não está tão próximo. Então, eu queria saber como você enxerga isso da sua experiência, tá? Legal. Eu acho que a gente se distanciou um pouquinho da mesa de negócio, né? Acho que a gente perdeu um pouco disso ao longo do tempo e focou muito numa camada operacional. Está tudo bem, foi relevante isso para o período, mas eu trago a estratégia, né, como a munição que a gente precisa para se conectar não só com o negócio, mas com o produto também. Né? Acho que produto e design tem que andar lado a lado, né? Acho que não tem uma área que sobressai a outra. Mas hoje eu acho que a gente precisa estar comendo um pouquinho mais de farinha nesse sentido, assim, sabe? Porque eu sinto que produto estuda mais design do que design estuda mais produto. Então, eu acho que a gente precisa equivaler um pouquinho isso. E quando eu falo na questão de ecossistema, eu sinto que existe uma intenção das organizações em quererem fazer isso, mas elas não sabem como fazer isso ainda, né? E isso, em algumas vai dar certo, outras vai gerar prejuízo, até entender o formato que funciona melhor, sabe? Então, acho que te respondendo acho que existe um movimento, né? Acho que a gente tem falado cada vez mais sobre ecossistema, não tem nada definido ainda, e para a gente fazer parte dessa discussão, a estratégia é um caminho para a gente falar sobre isso. E estudar produto, e estudar dados também. Acho que quando a gente fala de estratégia, né, porque a gente acho que fica às vezes muito no abstrato, né? Oh. Ai, desculpa. Porque a gente tem mais uma. Desculpa, né? Mas aqui é uma discussão. Obrigada. 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 Obrigado. Oi, prazer. Meu nome é Raquel, eu sou uma mulher negra, alta, cabelo crespo preso no rabo de cavalo, estou com uma blusa de linho bege, calça jeans e tênis branco. Minha pergunta é mais ou menos nesse campo do desafio, só que
A minha empresa tem um desafio um pouco diferente, eu não espero que tu tenha uma resposta concreta sobre isso. Eu trabalho na empresa de processamento de dados do Rio Grande do Sul, então é uma empresa pública que trabalha para o Estado, independente do governo que entrar ou sair. E a gente desenvolve muitos sistemas para cada um dos órgãos. Então, são muitos produtos. Somos mais ou menos uns 10 designers, muitos desenvolvedores. E daí a gente não tem, tipo, alelo produtos financeiros. São muitos sistemas para muitos órgãos diferentes e, às vezes, eu fico pensando que a gente não tem essa unidade. E aí eu queria saber se você tem alguma dica de como começar. Eu começaria com um mapeamento, né, entender ali quais são os... Tem muitos sistemas, né? Mas quais são os sistemas mais relevantes? Começar a priorizar de alguma forma, né? E para os mais prioritários, trazer um processo de trabalho mais contínuo, né, de acompanhamento de dados. Isso para você experimentar como é que esse processo funciona, né, e você poder escalar ali depois em sistemas menores, né. Eu tenho uma planilha que eu uso para classificar produtos, né. Então eu tenho uma série de perguntas e respostas e dependendo das respostas elas têm peso e eu consigo falar, cara, isso aqui é um produto importante, isso aqui é menos relevante, isso aqui é dependente de outro, né. Então talvez possa fazer sentido começar por aí. Entender o peso de cada um desses sistemas e fazer um recorte. Vamos olhar primeiro por aqui e começar a experimentar coisas nesse sentido. E aí ver o que funciona, o que não funciona e vai expandindo isso. Acho que seria por aí. Obrigada. Bom, gente, então foi essa a participação do Gabriel. Palmas para o Gabriel. Obrigado, gente.